Oi, gente. Olha, quarentena, um monte de gente em casa, família não combinam com o estudo. Eu tô tentando estudar, né, o comportamento humano nas organizações e minha casa tá muito barulho. São 3 cachorros, meu pai, minha mãe e minha irmã. Então eu vim estudar aqui na casa da minha avó, né? Por isso que o cenário tá diferente de novo. Bom, então falando do comportamento humano nas organizações, a gente se questiona, né, sobre o trabalho. O trabalho, ele sempre é visto como um sofrimento, porque a gente atribui ao trabalho muito valor, tem um valor social, não só monetário, tem um valor social também. Então, o trabalho acaba influenciando na forma com que a pessoa se percebe. Então, que nem, por exemplo, um diretor de uma empresa e a moça que faz a faxina. Como será que ele se percebe? Porque existe essa relação de poder, entendeu? Que a gente vai criando e a gente vai atribuindo esse valor às atividades. Então, por exemplo, uma pessoa que está desempregada, como ela se percebe? Com certeza a postura dela, a forma dela se perceber é muito diferente das demais pessoas que estão trabalhando, enfim. O professor até deu um exemplo na sala que é engraçado, mas é muito real. Antigamente era assim, nossa, você viu fulano conseguiu um trabalho com carteira assinada. Meu Deus do céu, que maravilha. E hoje já as coisas estão um pouco mais diferentes, né? A questão da relação com o trabalho tem mudado, existe muito que a gente fala, são os autônomos, né? Tem o próprio negócio, enfim, diversos trabalhos, né? As condições de trabalho também vem mudando e tal. Então, a gente atribui muito valor, né? Tem mais valor social para aqueles trabalhos que são intelectuais do que aqueles trabalhos que são braçais. Isso já é um tempo que é assim, né? A gente atribui muito valor para o diretor da empresa que só tem que ficar lá pensando estrategicamente, do que, por exemplo, aquela pessoa que tá lá por exemplo, pensando numa indústria, tá lá operando a máquina, enfim, fazendo o produto mesmo, né? Se não tivesse o produto, o diretor não ia tendo que pensar. Mas existe esse valor social que a gente acaba atribuindo. E aí, pensando um pouco na história, né, no histórico de tudo, então passando por alguns pontos, né, Platão, ele tinha muito dessa característica, né, o pensamento do Platão era esse, de valorizar o trabalho intelectual, o trabalho de quem pensa. Então eram os filósofos, os políticos, e depois já tem o Aristóteles que pensa de uma forma diferente, que as pessoas são destinadas, né, àquilo. Acredito que seja um pouco parecido com o que a gente fala a vocação. Então tem aquela pessoa que é mais destinada a mandar, tem aquela pessoa que é mais destinada a executar, tem aquela que faz melhor um trabalho manual, enfim, aquela que é boa ouvinte. Então Aristóteles acreditava nisso, né, num fenômeno natural da pessoa. Bom, depois veio a Reforma Protestante e eles acharam um meio sensacional para fazer as pessoas trabalharem mais e mais e mais, que é falar que quanto mais você trabalha, maior vai ser sua recompensa. Então, quanto mais você trabalhar, mais duro você der, mais você sofrer, a sua recompensa de ir para o céu, sua recompensa divina vai ser maior. Então, se você trabalhar muito duro, a hora que você morrer, tipo, o corpo bateu, a alma subiu. Basicamente isso. E aí, no século XIX, começa a criar consciência, as pessoas começam a ter consciência sobre as más condições do trabalho, começa a querer reivindicar um trabalho melhor, melhores condições. Então é quando começam as greves. E aí outro pensador também, que muitas vezes acaba sendo meio distorcido por aí, é Karl Marx, que ele diz que o trabalho é alienante, né? Que a gente acaba ficando alheio às coisas. O que isso quer dizer? Acaba que a gente vira escravo das atividades, das instituições, sejam elas por questões econômicas, sociais, ideológicas, enfim. E que o trabalho acaba colocando a gente numa posição de submissão, né? O trabalho acaba então sendo humilhante, a gente é explorado, tal. Porque, assim, muitas vezes a gente faz uma atividade mecânica, a gente nem sabe por que a gente está fazendo aquilo. A pessoa vai lá e fala, você tem que fazer isso e é isso que você faz. Você acaba virando ali
uma peça numa engrenagem, entendeu? E aí depois disso, né, existem vários outros, vou pegar minha colinha, vários outros, outras questões, né, vários outros, vamos dizer, teóricos, que é muito da administração, que também vem, né, trazendo várias ideias sobre as questões do trabalho. Então teve o Taylor, né, que ele achava que o trabalhador não precisava pensar. Para que ele vai gastar tempo pensando? Ele tem que saber repetir. Repete o movimento para ele produzir mais, ser mais produtivo, ter mais agilidade. Aí veio o Fayol, que ele já se preocupava com o gerenciamento. Aí teve o Fordismo, que ele pensava na organização do trabalho. Que ele pensava assim, que a organização do trabalho, ele estabelece o controle do seu ritmo. Então, assim, a operação da máquina pela supervisão humana, basicamente isso. Aí tem o keynesianismo, que fala que o trabalho possibilita fins econômicos e também qualidade nas relações interpessoais. Quem mais? E o toyotismo, que tem a tendência à horizontalização. Então, esse é um pouco, né, do início ali, do histórico do trabalho. Falando aqui, né, do Brasil, o CLT veio, né, no governo de Getúlio Vargas, que era um governo autoritário, enquanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, era uma ação protecionista, né, era visando a proteção, né, proteger, né, o trabalhador, enfim. E já no governo do Getúlio não era bem assim, porque era um governo autoritário, mas foi nessa época que acabou entrando, né, o CLT, as relações trabalhistas, enfim. Bom, então esse é um pouco do histórico, vamos dizer assim, né, das relações do trabalhador, né, como que veio se construindo. E é isso, até o próximo vídeo.